Oiê, estamos começando mais um episódio do nosso Então Tá! E a nossa convidada de hoje, eu vou, na verdade, falar como eu a conheci, né? Justo. Nós somos boêmias, estávamos numa mesa de bar, amigos de amigos, e de repente chega essa personalidade, né? Quando ela chega, já chega falando, já chega chegando, é super estilosa, muito conhecida no meio cultural. E aí eu vou deixar que ela se apresente, que é a nossa super convidada de hoje. Oi, eu sou Carlota Nogueira, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não sabia que eu era todas essas coisas, agora fiquei emocionada Você em saber mulher. em saber que eu era essa pessoa que chegava chegando, né? Chegando. Modo palestrinha no bar sempre, né? A gente Não, sempre eu não tá quis ali. dizer isso não, porque eu não gosto desse negócio de palestrinha, não. Parece ruim, né? Não, Parece que a pessoa... É não? Meu amor, eu sou geminiana. Se eu não falar, eu nem existo. Eu sou palestrante. Não, sempre. mas eu quis dizer... Assim, quando a pessoa diz que eu sou palestrinha, eu fico meio assim, fico pensando, meu Deus do céu, essa pessoa tá querendo dizer Será que eu a não... gente fala demais, que não deixa né? o outro falar, entendeu? Porque palestra, geralmente, o cara fala e a plateia Só não ouve. tem interação. Justo. Então, eu não gosto desse termo, e não foi o que eu quis dizer. Não, Eu eu quis entendi, dizer que amiga, Carlota- eu entendi. Chega, nunca falta assunto, entendeu? Ela chega, ela conversa, Uma toma a mulher não tem cervejinha nada. dela, uma mulher não tem nada. E nós estamos no mês de março, né? O mês das mulheres. Das mulheres. Eu conversando com a querida Paola, eu disse, Paola, vamos convidar mulheres? E a primeira, pelo menos, tem que ser uma mulher, Uma né? mulher. E aí De eu pensei, peso. sim. Poderosa. E aí eu pensei em Carlota. E daí fiz o convite, ela aceitou assim super rápido. Adoro gente assim, viu? Justo. É aquele negócio, vamos tomar uma cervejinha no bar? Vamos. Bora. Vamos falar no podcast? Bora. Não, e ela, desculpe o convite, mas eu sei que você dorme tarde, eu digo, é agora, já tá, aceitei. E eu em casa. Porque eu até falei com Paola, nós estávamos editando o podcast passado. Aí disse assim, Paola, eu mando agora ou não, meu inconveniente, Eu disse, né? mulher, você manda, porque aí quando ela puder, ela vai responder. Foi de imediato. Mas aí eu disse assim, gata, eu sei que você é notívaga, eu tô mandando, mas se você estiver dormindo, me perdoe e me responda quando você puder. Enfim, mas foi assim, instantâneo. Posso, tá tudo certo e estamos aqui Estamos. nessa tarde de hoje. E vamos conversar sobre papos muito legais. Mas eu queria começar, porque o texto tá assim na minha cabeça, ó. Não sei se vocês conhecem o Acervo Urbano, inclusive, beijo, Henrique, Beijo, que é amigo Beijo, de todos nós. Henrique. Henrique Mel, né, gente? Também é de Mel. É. o site. E aí é um site cultural, mas que também, né, tem textos comportamentais, poderia dizer assim? É, exatamente. A minha coluna fala sobre comportamento, né? E aí a Carlota escreveu um texto sobre ser solteira Em Natal. em Natal, que não é uma coisa muito fácil. É difícil falar É sobre é isso. complexo. Resumir num texto, meu amor, eu daria livros e mais livros aquele texto. Não, e Carlota, ela tem muita história pra contar, gente. Inclusive, a gente vai contar uma hoje, engraçadíssima. Mas daqui a pouco, Tô doida aguentem pra aí saber. a curiosidade. E a gente vai começar falando sobre esse texto sobre solteirice. Como é que veio, assim, o tema na sua cabeça? É uma coisa que é latente na sua vida? Conta um pouco por que você achou que esse tema seria legal para colocar na coluna do site. É o meu terceiro texto no Acervo Urbano, e aí ele veio de uma sequência que não estava programado, claro, mas eu acho que eu vou sentindo as coisas durante as temporadas, né? Então, o primeiro eu falei sobre liberdade, o segundo eu falei sobre a cobrança do corpo perfeito no carnaval. E aí, o ser solteiro em Natal veio do pós-carnaval. Da dificuldade, Da dificuldade que carnaval foi da solteiro. gente beijar na boca. Eu não beijei ninguém, tá? Beijei uma gay só, mas que nunca vai me dar cabimento. Então, pronto. Então, quando eu digo uma gay, é um homem, né? Aham. Então, assim, logo depois do carnaval, a primeira festa que eu fui foi na bendita cervejaria famosa aqui da cidade, né? E aí eu percebi que a gente estava num grupo imenso de mulheres, todas lá muito bem resolvidas, bonitas, elegantes, preparadas para aquele momento, e todo mundo nessa mesma esperança, porque ninguém ficou com ninguém efetivamente no carnaval, né? Foram, E aí foram a nesse gente intuito foi de assim, beijar ó, bocas vamos e ver nada. se a gente agora, né, já que o carnaval tava todo mundo muito doido, vamos agora tentar voltar à normalidade, arrumar um paquerinha, né, ver se a gente beija alguém e tal. E ninguém ficou com ninguém.
E eu comecei a ficar da minha ótica, prestando atenção nas pessoas. Era justamente um lugar que estava tocando rock, que não era uma coisa muito específica, era geralmente, assim, as pessoas que estavam circulando, geralmente são as pessoas que nos chamam a atenção dentro do nosso estilo de escolha, né? Pessoas que a gente comumente Pessoas encontra, alternativas e tal. Esquerdomacho. Também. Muitos. Só que estava todo mundo dentro de suas bolhas, assim, eram milhões de pessoas bonitas, todos voltados ali para o seu copo e para o seu grupo de amigos. Então, a gente podia passar 1000 vezes para um lado e para o outro, ninguém olha, você pode até fixar o olhar ali na pessoa, parece que a pessoa não sente, né? É como se eles não tivessem ali pra isso. Exatamente, Muito. estão ali para curtir outras coisas. E aí eu vim perceber que eu já tinha visto isso antes, claro, que isso tem sido cotidianamente, assim, e já tem, assim, repetidamente, não foi o carnaval. E isso comumente já tinha acontecido no Festival Mada, no Festival do Sol, nesses lugares onde tem muita gente. É muito difícil a gente se conectar com alguém dentro desses ambientes. Às vezes acontece quando você já tem um match do Tinder, ou alguém que você já ficou antes. Bocas já conhecidas. Que aí você vai... Agora, você chegar sozinha num rolê, né? Geralmente com suas amigas, e você do nada ficar com alguém, meu amor, é uma agulha, assim, num palheiro, que você consegue encontrar sem óculos, no meu caso, né? Que não enxergaria nada, achei assim, ó, sorte grande. Mas deixa eu perguntar uma coisa, assim. Quando você disse uma coisa que ficou muito na minha cabeça agora. Parece que eles estão lá com o grupo deles, com um copinho de bebida deles, vivenciando aquilo dali. Será que, só uma sugestão, tá? Pra gente pensar, que talvez as mulheres também não necessitassem, talvez, de ter essa mesma energia? Por que que a gente tem que ir necessariamente para uma balada, tipo, e achar que a balada só é legal ou satisfatória se pegar alguém? Não, Seja homem, seja mulher, seja o que for. E eu sou totalmente de acordo com isso. Eu não saio da minha casa esperando encontrar com ninguém ou ficar com ninguém. Eu saio da minha casa... Você teve essa percepção de que se fosse, teria essa dificuldade. Mas, e outra coisa, assim, nem toda vida a gente tá afim de interagir também numa festa. Isso aí eu entendo. Mas aqui é uma coisa comum, eu não ando sozinha. Nesse dia, meu grupo tinha quase 12 mulheres. Né? Então, assim, eu fiquei observando que era uma coisa muito comum, mas não, a gente jamais deve sair de casa no intuito de, eu vou para tal lugar porque fulano está. Inclusive, reprovo isso quando as minhas amigas saem nesse intuito, né? Assim, no carnaval, uma das minhas amigas chegou aí e disse, aqui tá péssimo, não sei o que, não tem ninguém pra paquerar, vamos embora pra Recife. Calma, a gente tá aqui pra se divertir, né? O intuito é a gente se divertir, não a gente sair caçando nada. E se aparecer, né? uma boca? Se aparecer, a gente beija, tá tudo certo, né? Somos livres pra isso. Mas eu acho que essa dificuldade, pronto, então a gente já tá entendendo que existe uma dificuldade até para algo hiper, ultra, mega casual, né? Daí vamos passar para algo que, digamos, fosse mais sério. Se a gente tem dificuldade de se conectar através do olhar numa balada, porque assim, numa balada tem tux, 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 tem movimentação, tem samba, tem o que for, né? Sim. E assim, realmente é muito ruído, é muito barulho pra pessoa chegar e ficar de papo quando você nunca conhece. Então, eu, pelo menos, geralmente paquero pelo olhar. Sim. Né? Você olha lá, você olha cá e fica eu sou naquela... cega, então acho que o povo pensa que eu paquero só porque eu tô Não, eu sou mesmo. direta. Quando eu paquero, eu faço questão de passar por perto. E um oi, tudo bem. Você viu isso? Eu não esse tenho final as de cara, minha semana, autoestima né? é baixíssima pra isso. Eu cheguei numa festa, o cara tava sentado sozinho na mesa, o homem era lindo, eu cheguei, tudo bem, como é seu nome? Eu sou Carlota, e aí... Já ofereci ali então comprei uma cerveja, toma aqui um golinho. Daqui a pouco, 5 minutos, o cara já tava lá, sentado do meu lado. Não fiquei, mas troquei um telefone, já é uma... Teve o primeiro contato, né? Se eu for esperar, meu amor, nunca vem. Pra mim, nunca vem. É por isso, então, que eu nunca veio. Se eu for esperar, pra mim, nunca vem. Porque mulheres com atitudes... que eu me vejo, assim, essa mulher que estou sempre à frente, uma mulher que já chega, todo mundo conhece. Eu chego no bar, o cantor me conhece, o garçom me conhece, o dono do bar me conhece, então parece que eu fico, tipo, dentro de uma bolha minha. E para os homens que têm essa percepção de ser uma mulher que não está sendo controlada, que chega sozinha no bar, eu sou uma pessoa que assusto os homens. Então, para mim, é mais complicado. Do mesmo jeito que eu não quero ser vista como uma pessoa que topa tudo, que isso também não é porque a minha liberdade, ela permeia dentro de vários lugares, que eu também tô
disposta a A tudo. qualquer A coisa. qualquer coisa. Mas isso eu sei que incomoda, entendeu? Incomoda os homens a minha forma de chegar, de me posicionar, de sentar na mesa, falar uma pornografia, de ter uma piadinha de duplo sentido, Uma de mulher ser uma pessoa empoderada, sarcástica. Uma mulher livre e incomoda. Mas eu Incomoda sou, muito. assim, eu me considero Intimida, pelo menos intimida. uma Mas, mulher empoderada. mas vamos supor, se vai numa festa eu e você é bem mais romântica do que eu. A sua Romântica? forma de se apresentar. Nunca acho. A sua forma de se apresentar é muito mais romântica, muito mais quieta, É menos assim, expansiva. menos Eu expansiva sou do que altamente eu. expansiva. Exatamente. Então, assim, já incomoda da cor, da roupa, do cabelo, do tamanho, tudo isso a gente já tem, já é uma forma minha de expressão. Não é? E nem todas as pessoas, os homens principalmente, eles estão dispostos a chegar junto, porque talvez ele não consiga nem ter um conteúdo para estar ali conversando comigo, um exemplo. Eu Mas acho que eu muito na acho- cabeça deles pensam assim, na grande Eu maioria, nunca né? tinha analisado sobre esse meu conteúdo romântico. romântica. Olha, tá vendo como tudo são percepções? Percepções, porque São assim, percepções. quem de fato se relaciona comigo me acha zero romântica. Mas enfim, mas eu costumo dizer que eu sou uma pessoa viciada em paquerar. Sim. Eu gosto muito mais da paquera do que da ficada em si, acredita? Às vezes a gente fica ali naquela conversinha e tudo, mas Eu- só que quando vai é porque concretizando, eu já fico Eu gosto com do preguiça. desconcerto. Tipo assim, a pessoa tá lá do outro Sim, lado. da pessoa pronto. ficar- Aí você fica. Ai, eu adoro. Aí você finge que não viu. Aí daqui a pouco. É um joguinho. Não gosto de joguinhos, não estou romantizando Eu joguinhos, adoro, mas eu mas tô eu dizendo só- que esse Falamos é no saudável. texto sobre esse joguinho, Eu né? só consigo fazer isso. Eu adoro fazer isso. Inclusive, é uma das coisas que mais me deixa com Inclusive, tesão na queridos. situação, na pessoa. Mas eu só consigo fazer isso com quem eu já conheço. Eu não tenho. A minha autoestima me prende muito nisso de conseguir fazer com pessoas estranhas. Não, eu faço. Porque eu faço. Agora eu vamos chego. entender uma Comigo. gata dessa ter problema de autoestima. Acontece. Como a gente Como entende, pode, né? Como né? pode. Porque, Como pode? assim, né? Eu faço com pessoas desconhecidas. Não faço com conhecidos, não, porque conhecidos já chego, tá, pai, vamos lá e tal. É. Desconhecidas eu Eu fico também, nesse- eu gosto do desconhecido também. E assim, no samba eu faço muito isso, né? Eu fico lá sambando. E daí. Chamando a atenção. Não, Eu não sei sambar, então só fico perto do bar, né? Não, eu fico sambando, aí eu jogo meu charme, né? Aí eu lembro muito de, no carnaval, não desse ano, 2020, eu acho, tinha uma ruivinha lá, que eu olhei pra ela e fiz, eu vou pegar essa menina, porque, ô, menina bonita. Aí o que é que eu fiz? Né? Eu fiz, não sei chegar, não tenho essa habilidade. O que é que eu vou fazer? Vou ficar aqui sambando e olhando, sambando e olhando. Vai que. Vá que. Deu certo. Aí o que é que aconteceu? Aí tinha uma outra menina que estava me paquerando, mas eu estava paquerando essa menina. E essa menina estava com um menino do lado, muito bonito também, pois eu não sabia até o momento que era o namorado dela. Aí eu lá, sambando e tal, e a gente se olhando e ficando nessa de timidez, né? E aí, a outra menina chegou. Quando a outra menina chegou, essa menina parecia um foguete. Vupo, tipo, é minha! A gente já tava marcando esse território aqui. Enfim, eu consigo assim, na maciota, entendeu? Me considero uma mulher empoderada, né? Não sei se de fato eu sou, mas também existem estilos e estilos. É, exatamente. Mas acho que o que ela quis falar é sobre presença. a presença. De fato, vi você poucas vezes em ambientes festivos, mas a vez que mais me marcou que eu vi, de fato você tava mais quieta. Qual foi? Foi uma vez no Todas as vezes eu vi você quieta. É. Assim, Porque eu já sou prefeita, Eu tô que nem ela. eu tô então na falo- roda, eu sou a vereadora, eu falo com todo mundo, do catador de lá até o dono do bar. Eu tô ali, ó. E eu sou assim, além de ser muito Exatamente. grande, eu Ainda tô sempre falo com o cabelo com as mãos. solto, Gente, eu sei que elas estão tentando dizer que eu não sou simpática, mas eu sou, tá? Não, ninguém falou assim, não. Ninguém Eu sou falou simpática. isso, não. Porque assim, eu falo com as pessoas, mas Você assim... fala, lógico, você é muito simpática. Você Agora, não é avacalhada que nem eu. porque a gente, pelo menos eu já sou uma pessoa que já chego na frente, né? Falo alto, rio alto, Eu. né? Falo um palavrão logo de cara, então... Mas eu confesso também que eu tenho uma bateria social bem reduzida. Ixi, a minha tem bateria externa, Pois com eu vou 5 pegar cargas, uma- minha filha. Exato. Aí em algum dado momento tá lá a gente conversando um grupo com muitas pessoas tentando falar ao mesmo tempo. Aí eu geralmente sou a pessoa que fica assim, só escutando. Eu acho que é mais sobre isso que Carla Pois é, mas tá falando. essa Você- história da gente paquerar e esse jogo, né? Que eu, inclusive, falei sobre isso no texto, desse Foi, joguinho falou. de foguinhos, de coração, não sei o quê. Essa parte de ser solteira em Natal
também às vezes me dá muita preguiça. Depois deste dito dia da festa da cervejaria, eu cheguei em casa e a melhor coisa que inventaram foi o desamigar no Facebook e o silenciar no Instagram, né? E aí várias pessoas que passam a vida mandando foguinho, mandando coração, passam por mim como se não me conhecesse. Eu chego em casa, eu sei o nome de todos. Eu vou lá e só vou silenciar, bloquear, silenciar, bloquear. Eu ouvi pessoas falando que esse é o jeito de você demonstrar que você tá querendo. Sim. Só que não faz sentido isso. Gente, Eu já pelo vi amor muita de gente- Deus, vocês não têm mais, sei lá, 11, 12 anos, que era quando a pessoa começava a paquerar. E na escola tem essa historinha, né? Que pro menino mostrar que tava afim da menina, ele implicava com ela, rejeitava ela. Gente, isso é tão... Vocês, um bando de macho adulto, ainda vem com essa Não, parada. eu não fico nem nisso, mas o que eu fico meio que com abuso, assim, dessa galera, é porque às vezes fica... Não é nem só mandar um foguinho, que isso é uma coisa simbólica. Eu mando coração numa publicação sua. Então, isso não quer dizer que eu tô dando em cima de você, Sim. né? O coração é uma forma carinhosa, mas às vezes as falas que vêm por trás daquela foto de linda, ai, que vontade, ai, como eu não tenho sorte. Ai, pô, você encontra comigo na balada e você não consegue chegar junto de mim por quê? O que é que tá pegando? Mas é isso né? que eu tô falando. Tipo, o jeito novo de paquerar parece que é esse, A só que quando indiferença. chega na hora... Gente, pelo amor finge que de Deus. nada, aí a Olha, pessoa eu, fica, era só sinceramente, brincadeira. Mas eu tô vou só- levantar um ponto aqui. Talvez, não sempre, você não acha que essa pessoa possa se sentir envergonhada ou intimidada, porque você sempre tá em grupos cheios de pessoas, né? Só que aí é onde tá. Se a gente ser assim incomoda tanto, por que no online tem as caras de falar, mas já sabendo que é assim na hora. Mas eu não acho que essa é chega. a mesma questão do hate, por exemplo. Porque que no cara a cara, a pessoa não tem coragem de chegar e xingar você, mas no virtual tem, entendeu? Sim. Porque no virtual, você Não tá levar dando um na cara. fora ou receber uma crítica de volta ou até nada, a indiferença, não faz com que você seja ridículo aos olhos dos outros. Sim. Entendeu? Porque ninguém não tá ali vendo. Porque é no tá privado. escondido. É tanto que quantas vezes isso aconteceu muito comigo, até que eu fui no meu story, me pronunciei, aí parou de acontecer. Eu postava fotos no feed, aí o carinha, ao invés de colocar o comentário linda, nanana, lá no comentário, Ele vai no ele direct. repostava e ia no meu direct, entendeu? Sim. Ai, como você está linda nessa foto. Eu, nossa, você sabia que tem uma aba Podia- chamada comentário? Podia ter dado Vai dar um engajamento. engajamento. Vamos porra. lá, amigo! Entendeu? E Que é uma ódio. coisa boa, dê Mas assim, engajamento. tem coisa por trás disso, né? E uma vez eu levantei essa bola lá nos meus stories e perguntei, obviamente sabendo a resposta, né? Mas Aham. eu queria saber dos meus pacarinhos o que é que eles iam responder. O que é isso, hein, gente? Porque vocês repostam o nosso post do feed, bota no direct e faz o comentário de vocês, qual que é? Foi unânime, né? Esse cara ou tem namorada, e obviamente a namorada não pode ver um negócio Sim, desse. porque também tem essa perseguição agora, né? Você vê um cara bonito que você é até amigo, se você der um like na foto do cara, a namorada vem atrás pra saber quem é você e por E que por que você curtiu aquilo Meu ali? irmão, é muita loucura isso. Se a Mas é gente- porque Não pode ter só curtido, existe- não, porque Pode gostou da não. foto. Mas eu acho que é porque existem regras ridículas, esdrúxulas no meio, assim, das redes sociais. Ah, você começou a seguir a pessoa e você curtiu 5 fotinhas. Pronto, estão se paquerando. É. Ah, A stalkeada, jeito de a chamar a stalkeada. atenção com a stalkeada. Vou curtir não sei quantas fotos pra pessoa saber que eu estou querendo. Ai, gente, pelo amor de Deus, jura? É isso que mostra. Ah, curtiu o story. Ai, curtiu o story, amiga, ele tá interessado em mim. Tá não, amiga, tá não. Não, esse jogo Curtir não, story meu não tá amor. não. Tá Quando pra- ele tiver interessado em você, ele vai mandar uma mensagem lhe chamando para jantar. eu não Para um tenho Netflix pingo de numa casa que não paciência. tem televisão, É, que não tem internet. Conversar sobre cinema de filmes que você Ela- nunca vai assistir com ele, mas vai acontecer. ou com Chama pra ela. fazer um jantar na sua casa. Assim, quando a Exatamente. pessoa quer, entendeu? É. Ela faz, Eu ela tô age. esperando, hein? Ó, alguém pode me chamar aí, inclusive sei cozinhar. Eu também sei, tá? Pode Pois me é, chamar. por favor, chama. Agora não É fica mesmo, com ela sabe joguinho, não. cozinhar muito bem. Chega no assim, direto, meu irmão. Manda real, chama, né? Outra coisa que é nesse mundo dos Não solteiros. tenham medo, gente. Pessoas que têm. Que são expressivas demais. A gente só é A gente assim só é mesmo. assim. É. A gente fica a também gente- esperando, né? Exatamente. Mas eu a acho que isso permeia pelo machismo, sim, certo? Sim. Eu acho.
Mas eu acho que também tem pessoas que são naturalmente envergonhadas, né? Sim, mas E já me elas disseram, já me Tem disseram. é delas, entendeu? Elas ficam, meu Deus, Sim, tem como- um bloqueio. tem um bloqueio. Eu quero chegar nessa pessoa, eu quero estar Isso, com ela, mas do mesmo como jeito que eu faço? do mesmo jeito que eu falei do negócio da autoestima baixa que eu tenho de chegar nas outras pessoas, é muito. No meu caso, é de bosta da minha cabeça, deve ser, mas de achar que as pessoas não vão me querer porque eu sou totalmente fora do padrão. Talvez Sim. alguma hora na sua vida tenha passado Peraí, isso. deixa eu ver Muitas se eu vezes, entendi. muitas Você acha vezes. que a pessoa não vai lhe querer Porque eu sou você totalmente é total- fora do padrão convencional que as pessoas escolhem pra se interessar. Tipo, brancas, lisas, magras. Baixinhas, pequenininhas e tudo mais. Baixinhas. E aí, a outra coisa, também já vieram me falar, mas as pessoas se sentem intimidadas por você, por eu ser grandona, por eu ser, tipo, gesticular, expansiva e tudo mais. E aí já vieram, uma pessoa já disse, ai, fiquei muito querendo ficar com você em tal canto, mas eu fiquei com medo. Aí já me disseram, é medo de receber ou não. Aí eu, gente, eu sou tão facinha. É só chegar. Pois é. Eu sou tão tenho muito fácil. isso Deixa também. eu te dizer, vai dar certo. Uma vez eu tava num bar e aí eu tava conversando com uma pessoa que tinha não era uma pessoa importante, mas era uma pessoa que tinha, de fato, uma importância dentro daquele lugar, né? Uhum. Tipo assim, era o Conhecidinha. presidente de tal lugar. E ele tava sentado na mesa bebendo comigo. E aí eu tava paquerando com o menino e o menino mandou um direct pra mim, diz assim, eu queria lhe dar um drink. Mas eu tô vendo que você tá com fulano de tal na sua mesa e eu fiquei me sentindo um nada pra mandar um drink pra você. Pô, ele era só meu parceiro. A gente tá falando de negócios, né? Chegue junto. É masculinidade frágil que chama. Mande o drink. Eu tava ali apenas conversando, né? Não tinha problema nenhum. Ia adorar receber, inclusive, com bilhete. Façam isso. Com Paguem Mas meu telefone. vocês sabem que eu tenho uma teoria que eu acho que os homens, eles se escondem nessa indiferença de tipo, estou aqui com o meu grupo de amigos, com a minha bebida e tal, não vou paquerar ninguém. Mas, na verdade, é tudo insegurança. Eu Gente, acho também. Usem essa insegurança Não e todos. façam assim. Manda um drinkzinho, manda uma aguinha de coco. Adoro água de coco. Com um bilhetinho, ninguém vai nem saber quem você é. Não vai Exatamente. expor ridículo com Sim. o telefone, com o Instagram, dizendo qualquer coisa que a gente vai falar, vai dar Exatamente. tudo Eu certo. Inclusive, falo. se o presidente fosse o namorado dela, entendeu? Ia até gerar um... Exatamente. Podia, exatamente. Inclusive, queria. Mas então, meninas, já que a gente entendeu que a solteirice é muito difícil, né? Assim, no sentido de se a pessoa está no momento que ela quer encontrar Querendo uma algo mais pulsinha. sólido. Eu disse aqui, antes da gente começar para Carlota, que eu discordava um pouco do texto dela, porque tiveram 2 momentos lá que eu discordei um pouco, que foi o da não monogamia e também sobre esse lance assim, porque eu acho que tem momentos, eu estou solteira, eu não sei contabilizar, porque meus namoros eles são tão rápidos, gente, mas assim, do relacionamento mais longo que eu tive, eu estou solteira há 6 anos, né? Nesse meio tempo eu tive vários namorinhos, assim, começa e termina rápido, e eu me perdi no meu raciocínio. Mulher! Não, mas era isso. Nessa história da não monogamia que eu falei no texto, é porque eu sou uma pessoa monogâmica. Sim. Porque já passei por uma relação não monogâmica e sempre alguém se lasca. E esse alguém sempre sou eu. Uhum. Então, Então são traumas. então assim, eu não consigo mais. Não precisa ser uma relação que seja ali totalmente quadrada, mas eu prefiro não saber e nem ficar aberta para outras possibilidades. Porque, meu amor, se a outra possibilidade for boa, eu não vou ser responsável afetivamente com quem eu tiver no momento. Então, eu prefiro já nem fazer, ficar dentro da minha caixinha quando eu tô me relacionando com alguém e tentar que seja bom ali. Entendeu? Aí, assim, hoje é muito comum você ver as pessoas, inclusive o texto falava que no carnaval muitas pessoas estavam andando com a plaquinha, né? Bloco dos não monogâmicos e tal. Só que aí, eu até hoje nunca vi, nem de amigos, de pessoas conhecidas, de pessoas que eu já li, qualquer assunto sobre não monogamia que não tivesse lascado com alguém. No final, sempre alguém se machuca. Mas, amiga, você já viu alguma relação monogâmica em que alguém também não sai Não, lascado? tudo bem, mas
é muita facilidade, com muito mais facilidade o não monogâmico. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho um casal de amigas que Já tá abriram preparando uma relação para uma outra pessoa. E aí, a pessoa que não estava dentro da relação deles dois, elas duas se apaixonaram, o marido saiu, entrou outra pessoa e ficou nesse negócio. No final, estava todo mundo ferido. Então, assim, ninguém ficou com ninguém. Foi só, tipo, um grande, como a gente chama, rebuceteio, né? Ficou aquele negócio, assim, no meio. Todo mundo saiu magoado, ferido. E aí, assim, qual é a possibilidade de ser menor? E isso... Se a gente também, se for monogâmico, pelo menos só tem 2 pessoas. A minha teoria... Quando não é, muito mais pessoas se machucam. Esse é o meu pensamento, entendeu? Eu tive um relacionamento aberto em que eu saí bem machucada. Mas eu acho que isso não se atribui à relação ser monogâmica ou não monogâmica. Porque até pouco tempo antes, essa relação era monogâmica. E se ela tivesse acabado naquele momento, eu teria saído magoada do mesmo jeito. Sim. Então, eu acho que é mais sobre maturidade. E as pessoas, elas querem começar um relacionamento monogâmico ou não monogâmico. Eu não tô aqui dizendo, nossa, não monogamia é massa, tá? Não é isso. O que eu tô querendo dizer é que existem formas e formas de se relacionar. Uhum. E antes de você se relacionar com qualquer pessoa, você precisa se entender e entender as possibilidades. Então ainda falta um monte de coisinha na terapia pra eu cuidar. Porque, meu amor, Eu sempre gosto muito de falar sobre isso. Eu não nasci pra ser a marmita do casal. Não dá então, pra mim. Mas essa é a questão. As pessoas sempre acham que a não monogamia é sobre o relacionamento ser aberto. E não é necessariamente isso. Eu bato muito na tecla de que a não monogamia é sobre liberdade. É sobre você... entender, conhecer e ser leal a você, ao que você sente. Sim. O ser humano é um animal racional. O animal vem antes do racional. Se você tá numa relação monogâmica, tá lá. É só eu e ele, só eu e ele, só eu e ela, whatever. E aí, sempre vai ser aberto pro cara. Se for hétero. Sim. Uma relação heteronormativa, né? E aí, você preferia que vocês tivessem esse acordo de que é só vocês e tudo mais, e não saber caso ele lhe traia? Não, eu não gosto de traição. Eu também não gosto. Eu preferia não saber. Mas entendeu? Você aceitaria? Não, eu não aceitaria. Você tá dizendo que preferia não saber? Não, eu prefiro. se ele fizer, eu prefiro não saber. Porque eu não aceito. Então, isso, consequentemente, isso mas ia terminar. A gente chega num momento que a gente tá sendo hipócrita. Por exemplo, essa pessoa tá enganando a gente. A gente poderia estar vivendo nessa mesma liberdade. E a gente prefere não viver essa liberdade porque a gente acredita que saber daquilo ali vai magoar a gente. E foi como a gente disse até no outro podcast. Uhum. As pessoas que estão numa relação não monogâmica, certo? Elas sentem ciúme? Sentem. Elas vão precisar trabalhar em algum momento sentimentos ou sensações, né? Que elas não sentiram até então e começaram a sentir a partir desse determinado momento. Sim. Então, eu acho que é muito sobre... percepção. Você pode tratar isso na terapia e ainda assim entender que você é monogâmica e ponto final, né? Sim. Mas também eu acho legal que na atualidade existe a possibilidade das pessoas entenderem, cara, eu não sou monogâmica e eu não quero vivenciar isso e eu quero encontrar uma pessoa que parta do mesmo pressuposto e entenda isso, entendeu? Sim. É isso que eu acho legal. E ser livre não necessariamente ter um relacionamento aberto e ficar com outras pessoas, mas entender, ser livre e, tipo, estar bem com isso. Caso aconteça e você saiba, você já tá com a maturidade de que, tipo assim, não, tá tudo bem, vamos conversar, vamos ver, mas já foi conversado antes. Eu sempre falo que é muito diálogo. Pra mim, tudo é muito diálogo. Mas isso também vem no ponto de que todas as relações são diferentes, né? Sim. Então, a gente nunca sabe se a próxima vai ser ou não. Eu tô falando da minha percepção até hoje. Uhum. Né? Talvez você encontre uma pessoa que eu me sinta segura em fazer isso. Então, eu nunca tive. Pessoa, porque né? às vezes o que acontece é que talvez alguém, enfim, escutando, não vá concordar porque a segurança tem que partir de você. Exatamente. Eu acho. Mas existe também pessoas que quando você se relaciona, elas minam essa sua segurança que você já tem na sua autenticidade. Sim. E quando elas vão minando isso, você tá dentro da relação e você não consegue entender. Eu já fui essa pessoa, enfim, dentro de relacionamentos, e diversas pessoas já foram assim comigo, entendeu? A gente não é só o fofinho da relação, né? Em muitos momentos a gente também foi a pessoa tóxica. Sim, exatamente. É importante a gente entender, né, esse processo que todo ser humano tem seu lado bom, tem seu lado ruim, e a toxicidade, ela entra em qualquer relação. Uhum.
O problema não é você demonizar a pessoa tóxica, no meu ponto de vista. Eu acho que o lance é você demonizar a pessoa que é tóxica e que não assume isso, e que não quer melhorar isso. Porque se você for tóxica em algum determinado momento, numa realidade assim que não vai ferir a pessoa drasticamente, Sim. e você estiver preparada para, sei lá, se autoanalisar e melhorar aquilo ali, eu acho que é válido você continuar essa relação. Mas aí entra num ponto que independe de como é a relação, quais são os acordos e tudo mais, que eu volto a falar do diálogo. Independente de tudo, precisa ter um diálogo. Por quê? Tem várias situações, e eu falo muito isso, de que, tipo assim, um problema que não é falado não existe. Sim. A pessoa que é tóxica não vai saber que está sendo tóxica se você não falar. Porque às vezes isso é tão intrínseco nela que ela não percebe. Ela acha que é natural. Exatamente. Então precisa ser falado, precisa ser conversado, verdade. independente do estilo da relação. Eu Mas acho a gente já tá falando de relações que aconteceram e fugimos do lance da solteirice. Qual que vocês acham que seria, então, entre aspas, a solução pra ser solteira dentro de Natal, assim? Porque eu vou falar da minha situação, que eu lembrei onde eu me perdi lá naquele momento. Sim. Teve um determinado momento dentro desses 6 anos que eu amava ser solteira. Que era exatamente o que eu queria. E eu tava pouco me lixando, assim. Se ia ter alguém ou não. Se ia ter alguém ou não. Se eu tinha muitos contatinhos, se eu não tinha. Se eu tava ficando com alguém ou não tava. Já tiveram momentos em que eu tava, assim, desesperada. Meu Deus. Carente, assim. Eu quero uma conchinha. Eu queria uma conchinha. Uma pessoa pra assistir o Netflix comigo, sabe, gente? E não tinha. Não tinha, a verdade é essa. Então, assim, existem dentro da sua vida, existem momentos e momentos. Exatamente. Eu tô no momento que eu tô querendo casar, tá? Mentira. Nossa! Tô brincando. Amiga, você já foi casada? Às vezes não é casar no sentido literal. Sim. Sabe o que é? É mancebar, Meu amor, é porque ter o alguém pra... rodízio, a gente solteira é muito grande. Então, imagine, o ano passado eu comecei a anotar as pessoas que eu já tinha beijado, que eu já tinha ficado, e eu acho que passou Gente, eu anoto. de 30, de 40 pessoas, passou muito mais disso. Gente, olha o rodízio de gente entrando e saindo na minha vida, pra eu todo dia ter que dizer, bom dia, flor do dia, almoçou, A manutenção dos contatinhos. jantou, dormiu bem, como foi o seu dia? Gente, que preguiça. Lembra que a gente também trabalha, a gente tem é filhos, ocupada, no meu não tem caso. tempo, né? E aí todo dia você conta uma história da sua vida e a pessoa tá ali, alimentando aquilo, alimentando, do nada dá um gosto e vai embora. Aí você começa do zero, tudo de novo, né? Tudo de novo. Imagine isso num ano, mais de 30 vezes. Misericórdia. A gente cansa. Então, tem a parte mais chata, nesse momento que eu escrevi sobre isso, solteira em Natal, é sobre essa construção dessa relação que nunca sai do lugar. Né? A gente Que sempre começa e termina nunca no início ainda, não né? evolui nada. Não evolui. Quer dizer, né? termina antes do início. E assim, é uma coisa que eu sempre converso isso com minhas amigas. Todas as vezes que acontece isso comigo, eu fico numa bad da porra, porque eu me sinto roubada. Levou de mim tudo que eu sei de bom da minha vida, dos meus interesses, do que eu gosto de música, dos meus amigos, porque também termina entrando no meio dos meus amigos, entendeu? E não ficou e não deixa nada, nunca deixa nada. Você se doa e não fica com nenhum então, assim, parece que me roubaram. Quando a gente perde o celular, que fica sem saber o que fazer, eu fico nessa mesma sensação. Quanto essas relações não evoluem, né? E aí, assim, eu tô uma coisa que eu também já comento muito, que aqui, não sei se é só aqui em Natal, mas eu acho que em todo canto, porque muita gente que leu meu texto de fora disse que isso era comum em todos os lugares. Eu ia até perguntar, vocês acham que é só em Natal? Não, Eu acho que não. Todos os meus amigos que leram esse texto vieram falar, e aqui em Recife também tem, aqui no Rio também tem. E aí, assim, a minha sensação sempre é que tá todo mundo em solteiro em Natal. Quem tá solteiro em Natal não quer assumir nada com ninguém, quer pra continuar pegando todo mundo que ele tá pegando, da redezinha de contato dele. No final, ele não fica com ninguém e volta pra ex. Vige. Sempre é esse rolê. Se você prestar atenção, Algumas histórias dessas todo acontecem. mundo tem. Mas pode acontecer também dessa pessoa que volta pra ex, tá pegando todo mundo, tipo assim, porque na verdade ele queria estar com a ex, mas por algum motivo ele não se enverou. Não, pois entendeu? só que aí constrói um monte de triplex na cabeça da gente, né? Aí a gente depois Alugou o triplex. aluga o triplex e não paga o aluguel, né? Aí você fica lá, ó, com a casa abandonada. Gente, por favor. Mas, Carlota, eu tenho uma certa curiosidade sobre isso que você está dizendo, porque
Eu, enquanto solteira, isso não acontece muito comigo. Hum. Será que eu sou a pessoa que dou gosto? Eu acho que pode ser. Não, eu dou não, gente. Eu sei o que é gosto. Não, eu não sumo na vida da pessoa, não. Mas eu sou honesta, assim, tipo... Eu tô ficando com a pessoa, certo? Tô Sim. ficando com você. A gente tá ficando, eu tô achando massa, mas eu tô achando massa ficar com você. Aham. Se você me vem com um negócio de, quero namorar, e eu não quero namorar você, eu não vou só sumir. vou Eu ia chegar- perguntar agora, você fala Eu falo. ou você só é. some? Então, Não. aí você já tem Eu um chego diferencial, pra você, né? já tem um o que não, diferencial o que não alto. é comum dos homens, vamos namorar, É. gata. Eu digo assim, fulano, assim, ó, Carlota, pra mim tá massa, nosso Do jeito beijo que de tá. boca, nananã, a gente se encontrar e tal, mas eu não quero namorar nesse momento. Isso aconteceu muito nessa época que eu tava autoconfiante, Sim. queria ser a solteira do pedaço, entendeu? Queria pegar, enfim, pegando geral, mas não queria ficar fixo com ninguém. Não queria casar com ninguém. Não queria casar com ninguém, não querendo. É uma coisa assim. Casamento, eu acho que é uma experiência que você não precisa ter, mas caso você queira ter, tenha uma. E depois você, né, viva a sua vida, porque casamento é uma coisa verdade. complexa. É bom. Pronto, o meu casamento, ele foi um casamento que eu considero ok, né? Porque foram 10 anos, então Sim. muitos altos e baixos. Mas eu não gostaria de ter essa experiência de novo. Talvez eu volte aqui dizendo, Eu já gente, eu vou tive. casar. Não, Não, João, eu já dei meu check gente, em casada. eu não casei, né? Mas assim, quando eu falo casar, é ter uma relação quieta. Sim. Assim, ó, que fica ali fechadinha. É o casar não no sentido É, literal. não literal. É mais assim, de me aquietar, entendeu? Porque meu irmão... Na minha cabeça, casar é ir pra mesma casa, entendeu? Sim. Tipo, morar no mesmo lugar juntos. Eu não aconselho. Eu aconselho que cada pessoa. Eu não aconselho. Cada pessoa. Mas assim, viva, né? Eu não aconselho, foda-se o meu aconselhamento. Eu vá viver a sua vida. Porque quando você convive com a É pessoa. quando você conhece. É quando você diz assim, meu Deus, essa pessoa implica com a digital numa tela. Entendeu? Essa pessoa me faz usar 2 esponjas porque uma vai arranhar o teflon da panela. Ave Maria. Gente, não tem noção das peculiaridades das pessoas, É, entendeu? é É uma verdade. coisa assim muito complicada. Então, assim. É verdade. E tem pessoas que não, é o contrário, né? Tipo, eu deixo a toalha não sei aonde. E aí você é a pessoa que é a chata e que incomoda. Pois é, mas enquanto a gente não vai achando gente pra gente fazer um fechadinho, né? Uma relação fechada, a gente vai se divertindo aí no caminho. E uma por hora. falar Ai, em se se divertir, divertir, eu ia eu perguntar E se agora. diverte, eu me divirto muito. Eu acho não, eu tenho certeza, porque eu tive o prazer de sentar várias vezes em muitas mesas em que Carlota estava, e ela conta histórias muito boas, homéricas, e eu gostaria que ela contasse. De Ela, experiências. ela tá meio assim, Eu ó. chego, eu fiquei morta. Tô morta. Carlota contou uma história, gente, que eu achei, assim, o ápice do empoderamento, maravilhosa, mas eu gostaria que ela... Experiências. Experiências. Details. Me diga assim, se você gostou, se você não gostou. Como foi que surgiu isso? Foi você que sugeriu ou foi o cara? Conta aí, como é que foi? Mas Assim, que história, qual Contextualiza. história é essa que você quer saber? eu quero Conte- saber. qual delas? delas? Que nem eu sei. Então, eu queria que ela começasse contando, mas já que ela quer que eu contextualize, Histórias de é solteiras. uma história que você comeu o cu do cara. Ai, meu Deus. Ô, pai, não história é escuta esse maravilhosa. podcast, por favor. Painho, não escuta Poxa esse podcast. vida. Eu nem falei pra minha Gente, mãe que eu ó, tô nesse podcast. vamos lá. Eu tenho 47 anos. Nunca fui criada para falar abertamente sobre sexualidade. E eu acho que isso é um grande problema de nós, mulheres, né? Porque a gente fica sempre com medo de falar explicitamente sobre isso, né? Sobre essas E ser questões. julgada. A gente não é educada para isso, a gente é para ser aquela menina direitinha, corretinha, que fica submissa ali. E assim, depois de 2 relações super tóxicas, eu resolvi que as coisas para mim elas poderiam ser experiências desde que eu tivesse a fim de curtir aquilo, né? Que a experiência fosse para o meu prazer, não Justo. pelo do outro. Então, eu conheci uma pessoa. Isso já faz tempo, tá? Isso não é coisa de agora, não. Eu conheci uma pessoa e, diante da nossa relação, do tempo que a gente foi ficando, ele veio se sentiu confortável de dizer que tinha um tipo de fetiche e que
A única pessoa que ele se sentiu à vontade para contar esse fetiche Foi você. e fazer isso era comigo. Um adendo. Porque... Olha o machismo aí, né? Exatamente. Não que o cara tenha sido machista, Exatamente. mas ele sabia que ele ia ser julgado por outras mulheres Claro. no momento que dissesse Pronto. isso. E aí ele sabia que comigo não ia ter isso, porque ele ia se sentir confortável, ia ser uma coisa que ia ser combinada e tal. E aí ele foi e disse que era adepto do... Acho que é padding o nome, né? Não Padding. sei. Tem esse nome aí, padding. E aí eu fui olhar no Google o que era O padding. que era? Vamos lá descobrir. Aí ele disse assim, eu posso mandar uns vídeos. Eu digo, manda, É um lindo. bicho que não Vai tem dar assim. bom, né? Aí quando eu vi o que era padding, eu disse, ó, a gente pode fazer, mas assim, primeiro a gente vai ter que conversar, tá? Porque eu nunca fiz. Eu nunca fiz. É uma coisa nova, tem que ser bom pra mim também. Então, primeiro é bom pra mim, depois pode ser bom pra você, vai dar certo. E aí, esse dia foi muito engraçado. Mas quando né? você descobriu o que era, você... Eu fiquei o com primeiro medo, estado, claro. eu Você fiquei não, com não medo. ficou interessada? Não, mas eu disse assim, mas depois, e se for bom, né? Como Você é que só ia vai saber ser? se você testasse. Só ia saber se eu fizesse, né? E aí é uma coisa que, assim, no momento em que foi pra acontecer tudo isso, foi toda uma programação, né? Cheguei na casa do cara, tava lá o jantar pronto, tinha comprado todas as cervejas que eu gosto, né? Jantei com o pai, jantei com a Ele mãe. quis lhe adular, Meu né? amor. Adular. Só que no sentido inverso, eu tô achando isso auge. Sabe? Porque geralmente os caras fazem isso pra conseguir fazer com a mulher, né? Exatamente. E aí, assim, tava tudo combinado já, inclusive no telefone, né? De que na gaveta da cabeceira do lado direito tinha um saquinho. Choque! Meu amor, você não tem noção. Tinha um saquinho com tudo dentro, que tava lá, tudo organizado e tal, do jeito que ele queria. que você dominasse Do sem que ele jeito que ele precisasse. queria, com as coisas achei que Foi tinha saber que o ser. dominatrix, Eu né? achei sensacional. Meu amor. Pra aí- na hora ela saber o que fazer. Aí lá, né? Aí fomos, e lá, e conversa vai, conversa vem, bota um som. E aí o cara curtia um mangá e uma música japonesa, aquele já me dando nos nervos, né? Não, Eu pera aí, assim, gato. ó. Vamos mudar Era essa um trilha negócio sonora. romântico, assim, aquela musiquinha japonesa. E eu lá louca, né? Eu digo, vai Meu dar bom. Deus. E tome cerveja, né? Pra poder aguentar o rojão. Eu digo, vou beber, porque esse negócio aqui vai ser pressão pra mim, eu vou ficar nessa. E aí, começou lá a rolar e tudo bem, e aí daqui a pouco eu puxo a gaveta, né? Quando eu vi que tava na hora, eu puxei a gaveta, disse, vou aqui, venho já. E fui lá me montar. Sim. E aí, quando eu tô lá me montando, que eu me vi no espelho, meu amor, abriu 10 chaves na minha cabeça, assim, eu me senti Madonna. Era o clipe erótica, tava na Aham. minha cabeça. Eu me senti tudo no mundo. Eu me coloquei ganhou num poder. lugar. Foi uma coisa tão louca que parecia que eu tinha tomado uma droga. Mas por causa do fálico? Sim, porque aquilo me Do deu assim, pênis? gente, eu vou fazer tudo Que um homem... que eu odeio que façam comigo, eu vou fazer agora, assim, né? Carai. É minha hora. Mas foi um prazer Juro. misturado com vingança? Também. Aí eu digo, meu irmão, e o menino fofo, assim, querendo namorar e tal. E eu digo, meu irmão, eu vou fazer isso na minha cabeça, né? Mas que coisa louca. Mas vai dar bom. Aí saí. É a única E o chance que eu menino vou lá, ó, pô, já tinha trocado outra música romântica. Eu digo, meu amor, toca aí um Led Eu Zeppelin. quero, E o negócio vai rolar eu quero dedo agora. no cu e gritaria. O negócio vai rolar agora. E o menino Não era foi, bem um dedo, mas tudo bem. trocou a música e foi, né? Assim, meu amor, tem que estar bem disposta, tá? Era pra eu estar fazendo crossfit nessa época, porque cansa para um caralho. Ó, eu tô fazendo crossfit. Cansa para Eu um lhe entendo porque caralho. sou sapatão e a gente Mas- precisa dar o nome. E aí, Depois eu quero conversar com você sobre isso. aí, resultado. Foi uma loucura, porque assim, pra mim foi um dos maiores prazeres que eu tive. Deixa eu perguntar É porque uma coisa. juntou com o prazer Juntou, da mas você imaginação. gozou? Sim, sim, várias Sim. vezes, inclusive. E assim, Ótimo. eu achei ótimo, né? O negócio do seu lado massageia ou não? Não, ele comprou um que tinha tipo umas bolinhas, umas esferas, tinha uma textura. Então, quando Ah. você movimentava, Quando você você movimenta, sentia. então você sentia. sente também. Ah. E aí, assim, era um negócio tão massa que. Só que, assim, a parte dele comigo não foi legal. Eu não tinha gostado muito, né? Acho que, sei lá, ele tinha um pau pequeno, ele não chupava direito. Eu acho que ele tava mais empolgado em eu fazer as coisas com ele do que ele Ele comigo. queria mesmo, era Não, na ele cara. era tão fofo que eu queria
Eu queria fazer algumas observações. Ele era aqui. legal. Não falo de tamanho de Pronto, de pau, quer dizer, gente, homens, por favor. Mas ele não sabia usar. Tá? Não, era isso que eu Então, ia dizer. assim, tem O esse problema importante também. não é Saber o tamanho fazer. da Claro. vara, é a mágica Exatamente. que Até ela faz. porque, Aí- gente, eu tenho dedos, tá? Mas são não bem era nem por pequenos. isso, mas é porque, sei lá, eu acho que ele não tinha. Eu acho que ele tava tão nervoso, né? Que da primeira vez tinha sido tão bacana, mas dessa segunda vez, que já foi a história do padding, ele tava tão nervoso que eu acho que ele não sabia onde colocar as Talvez coisas. fosse a primeira Eu acho que era- experiência dele também, né? Pois Talvez ele é, tivesse só também, essa mas vontade. Talvez não, porque ele disse que você foi a primeira mulher que ele se sentiu à Exatamente. vontade. Então, de É. fato, foi a primeira Não, experiência ele me dele. contou que tinha uma noiva antes, que ele tinha. Mas quando ele disse, ela chamou ele de louco, louco, de viado, Então, não, viado, assim, segundo ponto dizendo que eu ele procurasse terapia. O porque... segundo ponto que eu gostaria de falar aqui é sobre isso. Gente, homens héteros. Se você sente, né? Provavelmente você vai sentir se você deixasse chegar lá. Tesão, enfim, né? Sim, Desejo sim. nessa área do cu, né? É importante entender que isso não necessariamente faz de você. Não, você não é gay por isso. Exato. Até porque os caras têm. Isso é muito Mas machista. os homens é a coisa. acreditam piamente. Pois é. Eu tive A masculinidade namorados é que não frágil. deixavam eu pegar na bunda deles. Exatamente. Mano, no dia que vocês descobrirem que o prazer de vocês É maior no cu. é na próstata, vocês estão reados. Exato. Aí, resultado, eu acho que ele ficou tão nervoso com aquilo, mas ao mesmo tempo foi tão bacana, porque assim, ele tava querendo fazer aquilo já, não se sentiu reprimido, eu também não me senti, né? E foi bacana. E de 0 a 10? Depois, de 0 a 10 foi 9. Você faria de novo? Faria de novo. Ui. Faria de novo. Mas assim, depois quando terminou, pra você ver como a gente é condicionada dentro de uma educação patriarcal, né? Eu saí da casa desse menino depois da noite e tal, e eu ainda saí à noite, que eu não quis dormir lá de jeito nenhum, porque eu sabia que ele ia querer de novo, e eu fiquei muito cansada, então eu Condicionamento liguei, físico não estava Details. Liguei para 2 amigas que estavam em lugares diferentes Pra e disse, fofocar. vou fazer isso com tal pessoa, estou em tal lugar, este aqui é o endereço, se tudo Qualquer der coisa, venham errado, aqui. eu mando só um oi, você já vai me buscar. Porque a gente morre de medo, né? Justo, Porque justo. vai que ele tinha esse fetiche na cabeça dele. E na hora que eu tô realizando isso, esse homem vira pra mim, mete a mão na minha cara e a gente nunca se sabe, né? Gente, eu tenho uma história Que eu ótima. acho que isso também é uma questão de segurança pra gente. Com Independente- qualquer independente da relação, situação, independente disso ou não. Especialmente se você não conhece. É a Justo. primeira vez que eu acho que não era o caso de Exatamente. Não Carlota. era. A gente já tinha ficado outras vezes, mas tudo amorzinho, direitinho, né? Aí nesse dia eu saí. Eu fiquei tão louca, me tremia tanto, assim, foi um negócio, pra mim, foi tão extasiante que eu saí, sentei num bar, tomei umas 2 cervejas assim, respirando, Pós rolê. Só pós. pra mim, lá. Liguei pro meu amigo, que é terapeuta. Amigo, tudo bem? Pelo amor de Deus, aconteceu um Acabei negócio de aí. fazer uma coisa que eu jamais imaginei que fizesse. Será que agora eu vou querer fazer isso com todo mundo? Ele disse, louca, vai dormir. Deixa disso. Aí começou a desconstruir, né? Aí foi derrubando as paredes dos triplex na minha cabeça, assim, ó. Deixa de loucura. Isso acontece. E assim, mas uma das coisas que mais me pegou, eu acho que no todo dessa história, é porque eu sempre fui uma mulher que tive meu corpo hipersexualizado e sempre tive questões com fetiches masculinos. Entendeu? E de repente você eu realiza estava um fetiche. realizando aquilo com outra pessoa. Uhum. Então, assim, o meu corpo, ele sempre foi instrumento para que as pessoas olhassem para mim com seus fetiches, principalmente os homens. Porque uma mulher gorda e grande, ela é uma mulher macia, ela é uma mulher roliça, ela é uma mulher que fica de 4, a bunda fica deste tamanho. Então, para o homem, ele sempre fetichiza isso, né? E aí, daqui a pouco, essas coisas começaram a bugar na minha cabeça, né? Fiz uma coisa errada, fiz uma coisa que era pecado, fiz uma coisa que era errada, assim, de forma, machuquei uma pessoa, e agora ele vai querer namorar, eu não vou querer, ele vai ficar puto, esse menino nunca mais pode ter prazer na vida. Eu fiquei com milhões de questões na minha cabeça, que só a cadeirinha, meu amor, da terapia veio... Veio Pra você ver como pra é me aliviar. difícil ser mulher, né? Porque a gente, às vezes, se oprime de fazer uma coisa por causa de todas essas coisas que passam na cabeça do Exatamente. julgamento. E quando somos audaciosas a ponto de fazer tal coisa, a gente ainda assim fica com vários questionamentos na cabeça. Então, não é fácil, independente de você
escolher viver aquilo que a sociedade determina, bem entre aspas, como certo ou não, você, enquanto mulher, sempre vai ter questionamentos e sempre eu estou errada. Exatamente. Né? Sempre. Por que a mulher sempre está errada? O que é que acontece? Então, assim, mas além dessa experiência, né? Você está há quanto tempo solteira, Carlota? Acho que oficialmente uns 2 anos. 2 anos. É. E assim, da solteirice, né? Porque a gente já entendeu que não existe uma solução para solteirice em Natal. Não tem. O que vai acontecer é lugar. que... Porque não se procura também. Eu acho que relacionamento não é uma coisa que se procura. Sim, eventualmente acontece. ela vai Exatamente. acontecer. Você, às vezes, está numa vibe solteira muito legal, conhece uma pessoa, se identifica com essa pessoa e, às vezes, nem se apaixona, mas, assim, por essa pessoa ser uma pessoa bem legal, bater vai direitinho com virando. seus princípios, aquele sentimento vai se construindo. E tem outros que, de repente, é aquele negócio, né? Um fogo, uma paixão, uma coisa que Fiquei hoje, já vou dormir, já tô apaixonada. Exatamente. E você quer viver aquilo ali e vive. Mas assim, eu acho que não criar expectativa é importante. Seja você indo pra uma balada, seja... Eu tenho um amigo que, tipo assim, ele fica... A primeira vez com a pessoa, ele já fica assim, sabe? Ai, será que vai dar certo? Será que... Imaginando um casamento, Uma os vez filhos, eu fiz tudo. assim uma pergunta. Amigo, honestamente, você quer um relacionamento com uma pessoa legal ou você quer um relacionamento ponto? Porque qualquer coisa, pessoa que você beija na boca, você já fica com esse frisson todinho. Não dá. Leve isso pra terapia e veja, porque assim, não é você se relacionar é massa, mas eu acho que ser solteiro também é massa. É verdade. E daí eu queria perguntar pra você, o que é que você acha, pra vocês, na verdade, o que é que vocês acham, assim, o que é mais legal em ser solteiro? Eu acho que das coisas mais legais em ser solteira, pra mim, é a possibilidade de sempre estar conhecendo pessoas novas, independente dessas construções ou não, e dessa chatice, desses ghostings da vida, mas da gente ter a liberdade da gente poder escolher. Eu acho que é uma coisa muito, muito... Olha como é engraçado, né? Isso é o que eu acho mais Da liberdade da cansativo. gente poder escolher, assim. E também eu acho que da gente se divertir também com algumas pessoas. Antigamente era tudo tão dentro de caixas, né? A gente era... Dentro dessas nossas criações e tudo, a gente sempre era tão condicionada a até ficar esperando que as coisas acontecessem pra gente. E hoje a gente, sendo solteira, sendo pessoas livres, a gente tem a possibilidade da gente ir atrás das coisas que a gente acha interessante, Inclusive né? não querer, né? A gente citou Inclusive aqui não querer, exatamente. que eu, por exemplo, não quero mais casar. Sim, Eu não quero mais ter filhos. inclusive não querer. Eu tenho vários não quero mais. Mas tudo bem, porque eu já passei por essas mas experiências. são experiências, né? Eu tenho 47 anos, minha gente. Então, assim, nem pra tudo eu tenho paciência mais. E outra coisa, que inclusive tá num dos meus próximos textos, né? Que eu já venho escrevendo, é desse medo que a gente tem de falar sobre as coisas que a gente sente. Então, chegar e dizer, ai, tô afim de você, ou um beijo, te amo, independente de ser amizade ou de ser uma relação amorosa, de dizer Expor os esse sentimentos. medo da gente falar os sentimentos, eu acho que é isso que poda muito a gente hoje. Eu tava prestando atenção, assim, que a gente vive hoje uma coisa uma velocidade, que às vezes eu fico prestando atenção e vejo que hoje em dia as pessoas, vamos supor, eu tô ficando com fulano. Aí, na nossa realidade, as coisas são tão rápidas que namorar parece casar. E casar parece, entendeu? Então, tipo assim, às vezes... Casar já parece o fim do relacionamento. Exato. E às vezes eu fico pensando se as pessoas não têm essa ânsia, esse pânico, esse medo de assumir namoros, Sim, porque eles acham que já é um relacionamento muitíssimo sério. exatamente. E quando eu era criança, né, na minha cabeça... não existia o ficar, né? O namoro já era o ficar, ou seja, o namoro era pra você, era coisa que não era séria, pra você ir conhecendo Pra aquela noivar e pessoa, casar. pra ver se essa pessoa dava match com você Exatamente. pra casar. Uhum. Então eu acho que como as coisas são muito velozes assim, eu tô meio que nessa vibe assim. Quando a pessoa me pede namoro, eu já fico assim, meu Deus, eu tenho 35, vou fazer 36. Aí eu já fico com medo de rolar uma coisa assim. Será que esse namoro é meio que um casamento? Será que já é? Será que... E eu entro num certo pânico, Sim. eu confesso. Eu tô vivendo esse momento. E aí eu fico pensando assim... Aí eu tento relaxar na minha teoria. Não, Priscila, mas namoro é namoro. É aquele momento em que você... Legal, sabe? Lembra aquele momento legal que você conhece a pessoa, que você se diverte? Mas na prática não é.
Porque como eu já sou uma pessoa de 35 anos, o cara que eu tô me envolvendo também é um cara de 35 anos, geralmente já moramos sozinhos. Então, assim, acaba que um se enfia na casa do outro. E já vira um casamento. E já vira um casamento, já vira uma verdade. rotina pesada, já vira uma coisa assim que... Aí quando você vê, você já tá cozinhando com uma pessoa, aí eu... Puta que pariu, era exatamente isso que eu não queria, entendeu? Mas é muito difícil na nossa idade a gente conseguir levar pra um namorico, digamos assim, né? Mas Uma coisa isso que... também tem um monte de questão que a gente também coloca isso como várias regras, né? É sempre uma regra. Eu ia perguntar isso agora. Você tinha falado do negócio do casar, do querer Sim. casar, não no sentido literal da Sim. palavra. E aí eu entro num ponto que eu descobri há não muito tempo, de que eu sou não monogâmica e eu, na verdade, eu acho que eu nunca fui monogâmica. Mas aí tem uma coisa que o rótulo do namoro me incomoda. Eu gosto de ter relações de casalzinho, de dormir de conchinha. Às vezes, no meu caso, é de mochilinha, porque o povo é sempre menor que eu, então é mochilinha. De dormir de conchinha, de ter aquele... Eu sou grandona assim, mas eu gosto de falar como criança, gosto de nananana. E, tipo, às vezes eu gosto de tudo isso, mas eu não gosto do rótulo. Eu não Sim. gosto de ter o rótulo de namoro. Mas por que você acha que isso lhe incomoda? O rótulo. Porque eu descobri que eu sou uma pessoa muito livre. E aí, o rótulo, por mais que a pessoa pense um pouco como eu, no sentido de se relacionar, o rótulo, ele vem com uma responsabilidade, um peso ali de um negócio que mesmo você sendo livre demais, o rótulo, ele vai lhe segurar. Ah, porque eu tô namorando. Então, a pessoa... Eu pensava muito isso, de tipo, eu tô aqui, eu tô com outra pessoa, ou eu tô fazendo outra coisa, mas tenho que dar uma satisfação. E eu não gosto de dar satisfação. Eu gosto de falar, mas eu não gosto de ser cobrada pela satisfação. E aí, o rótulo, ele me carrega esse peso muito grande. E aí, era isso que eu ia perguntar pra você. Tipo assim, você tem besteira com rótulo, ou você queria só ter esse chameguinho e tal, ou você gosta do rótulo? Eu gosto de saber que a pessoa se apresenta como meu Como namorado. Eu gosto. Eu sou uma pessoa que... Eu acho que isso, pra mim, é importante. Entendeu? Porque na hora que a gente fala sobre isso, sobre ser namorado, é você estar ali, você respeita aquela relação, né? Eu já tive uma pessoa que eu considerei namorado por 2 anos. E a pessoa não considerava? Não, ele só dizia que fazia jobs comigo. Oxi! Então, por quê? Porque ele queria sair pegando todo mundo. Só que aí as pessoas que encontravam com ele diziam assim, mas todo mundo sabe que vocês namoram, vocês já moram juntos praticamente. Como é que você vem dizer uma conversa dessa? Então, eu acho que... Mas assim, a gente nunca tinha conversado sobre isso. Era uma coisa que estava na minha cabeça. Eu namorava sozinha. Justo. Então, hoje eu gostaria, se tivesse uma próxima relação, de dizer a gente namora. Mas é uma validação. Mas eu acho que eu não vou também. namorar nem tão cedo, não. Vou ficar só ficando mesmo. Mas essas relações afetuosas são gostosas sem precisar ter o rótulo. Eu quero ter as relações afetuosas Tem gostosas, uma pessoa que você pode chamar pro Netflix, para um jantarzinho. Ser bom na hora que for bom, né? Uhum. Eu Mas tenho é muito difícil. isso. Eu viro... Eu não sei se é bem essa palavra, mas eu viro a chavinha. Por exemplo, enquanto eu estou com você, eu estou com você. Eu vou ser legal, assim, Sim. na medida do possível, no meu legal. Eu vou me envolver com você, eu vou rir, eu vou construir aquele momento. Mas, assim, fechou a portinha, eu virei as costas, eu não posso garantir que aquilo ali vai, entendeu? Continuar. Sim. E eu não sei, eu não valido isso como sendo uma irresponsabilidade afetiva com as pessoas. Se você dialoga, eu acho que não é. Às vezes não tem nem tempo pro diálogo, né? Tipo, é uma coisa tão rápida assim. Tipo... Não, eu tô dizendo a coisa da responsabilidade afetiva. Tipo, então, se você fala em algum Mas, por exemplo, momento... lembra que a gente falou agora há pouco de, tipo, você se apaixonar pela pessoa do primeiro encontro, né? Às vezes isso acontece, mas não é recíproco. Já aconteceu da pessoa se apaixonar por mim e não ser recíproco, já aconteceu de eu me apaixonar pela pessoa e não ser recíproco. Sim. E daí, a gente sempre tende a, quando nós, né, somos os portadores daquele sentimento, a gente não racionaliza muito. E fica só se questionando, por que a pessoa não está apaixonada também, né? Mas, assim, a pessoa não tem responsabilidade sobre o meu sentimento, né? Então, obviamente que eu tenho que ir reconstruindo aquilo ali na minha cabeça. Mas quando eu sou a pessoa que não estou apaixonada, eu
vivo o momento e ponto. Então, eu acho que talvez seja isso. Às vezes a gente sofre muito nas relações porque aquilo ali é tão legal que você quer de novo aquilo ali. Mas você não se preocupa em viver de verdade aquele momento, validar aquilo ali. E se tiver que ser, vai ter outro. Entendeu? Não se preocupar viver o com momento. isso. Tipo, tempo de qualidade. Tempo de Tem qualidade. um tempo de qualidade. Inclusive, Vai é o meu com a amor. pessoa. Exatamente. É o meu... a linguagem do amor. Uma das minhas também é tempo de qualidade. Eu gosto também. Acho que quando estiver junto, ser bom, né? Tipo, o que é que a pessoa pode lhe dar de mais valioso? Seu tempo, né? Ela disponibilizar. Então, assim, se aquela pessoa em algum momento disponibilizou, nem que tenha sido uma noite com você, olha que maravilha, né? Ela disponibilizou aquelas horinhas com você que ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa com qualquer outra pessoa, até mesmo sozinha. E que muito provavelmente, se for bom, vai ter de novo. Vai ter de novo, sem precisar. Muito provavelmente. Eu acho que hoje, diante do meu texto e das coisas que eu vi, dos relatos depois, eu acho que uma das coisas que mais a gente reclama, as mulheres solteiras em si, é da questão da falta de atitude, do como chegar. Eu acho que isso é a parte que pegou mais dentro da minha crônica dessa semana, que foi um comum para todo mundo, tanto homens como mulheres, né? Às vezes os homens não sabem responder quando uma mulher chega junto dele, porque a maioria das vezes é ele que toma a frente e isso está se quebrando. E ele não tem ele como não reagir. tem como reagir, ele não aprendeu. E a gente que fica sempre também naquela expectativa de que a pessoa chegue e diga assim, eu gosto de ficar com você, eu tô afim, vamos sair, vamos jantar, vamos tomar uma cerveja. Que hoje já não tem, né, nas relações tipo de Tinder, eu já fui para todos os aplicativos, tá? Já tive todos. Inclusive, sou uma influenciadora do Tinder. Recebo kitzinho para passar 30 dias no Tinder Gold, vendo todo mundo que me deu match. Dessa última vez tinha 683. Eu só dei match em 2. Os que mais me atraiu, assim. Não fiquei com nenhum ainda, né? Mas eu acho que quando a gente tá dentro dessas relações, é tudo muito dentro de regras, assim, a gente nem tá sabendo mais como chegar, como conversar, como... Eu acho, Carlota, que, na verdade, as regras estão sendo quebradas. Exatamente. Então, tá todo mundo reaprendendo. Exato, a gente não sabe mais como lidar com aquilo dali. Porque tá tudo muito fácil, não é muito fácil, mas assim, a nossa forma de se comunicar e de fazer as coisas, mas assim, sempre tem alguém que sai dessa curva, né, que não tem coragem, que não tem atitude, que não chega junto, e aí às vezes você quer que a pessoa chegue do mesmo jeito como você, mas aí sempre a gente sempre vai viver nesse looping de cria expectativa, não posso ir botar o pé na frente. Mas uma vez eu ouvi um negócio de uma psicóloga, que eu vou reproduzir aqui, mas perdão, não lembro o nome da psicóloga. Ela disse assim, expectativa sempre vai acontecer, mas qual é o problema? O problema é, eu me relaciono com Paola, e amanhã já estou imaginando entrar na igreja com ela. Aí o que é que ela disse? Essa expectativa é inviável, você vai quebrar a cara. Então o que é que você vai fazer? Beijei Paola. Qual é a minha expectativa saudável? Beijar ela de novo amanhã. Entendeu? E metas curtas, exato, com pequenas metas. Porque aí é muito mais fácil. E tipo assim, se não rolar de eu beijar a Paola amanhã, tudo bem, era uma expectativa tão pequena, era só um beijo, que eu não vou me machucar tanto assim. Então, eu acho que o problema é que a gente também cria expectativas. Eu dei um exemplo, tá, gente, do casamento, mas não é isso, pode ser qualquer outra coisa. A gente cria expectativas irreais. Às vezes, a gente tá tão carente, como eu já disse, né? Eu tive um momento solteirona autossuficiente e tive um momento carentona, meu Deus, eu preciso de um amor. E aí, nesse momento, meu Deus, eu preciso de um amor, eu percebi, assim, que eu caí em várias ciladas porque eu não tive expectativas reais, assim, todas saudáveis. foram essas expectativas não sonhei casando com ninguém, não, porque, enfim, já disse quase. Que eu não sonho, Mas eu fiquei assim, ai, meu Deus, será que vai namorar? Será que não sei o quê? Será que não sei o quê? E, tipo assim, isso não é saudável pra ninguém, né? Nem pro lado de lá, nem pro lado de cá. Mas, infelizmente, eu percebo que as mulheres, elas criam mais essa expectativa, ou será que os homens falam menos a respeito disso? Eu também não sei. Pode ser também, é uma questão, né? Porque eu sempre vejo os homens naquela pose de, tipo assim, eu tô muito bem solteiro. Tô muito bem solteiro, exatamente. Pra, tipo, eu sair daqui dessa minha vida de solteiro que é boa demais, faço o que eu quero. Porque eu percebo que os homens têm muito disso que Paula falou agora.
De tipo assim, não dar satisfação, fazer o que quer na hora que quer. E eu acho que erroneamente, na minha cabeça, erroneamente. Quando você está numa relação, não necessariamente você deveria, pelo menos, perder a sua autonomia, sua privacidade. Não, de jeito nenhum. Né? Eu acho que isso é saudável, inclusive. Isso é saudável, Isso é tipo, saudável super. demais. Quando eu começo uma relação, eu já digo assim, ó. Eu saio muito, eu frequento muitos bares, eu gosto de ter tempo de qualidade com os meus amigos, que isso pode lhe incluir, mas pode não lhe incluir. Exatamente. E no momento Não que estou lhe obrigando a ir sempre comigo, mas se você for, vai ser legal. E no momento que você não for incluso, tipo assim, não realmente Está tudo bem. Hoje vai ser só o meu grupinho da faculdade, que é o grupinho C. Beijo pra exatamente. vocês. Tipo assim, quando eu não lhe incluí, eu também não gostaria que isso fosse uma chateação. Sim, entendeu? claro. Porque geralmente é. Eu não entendo por que as pessoas não podem. Tipo assim, eu namoro Carlota. Carlota, eu tô indo com os meus grupos, né? Meu grupo da faculdade, papapá, pra Lagoa. E Carlota, não, tudo bem, vou hoje, então. Aproveitar e volta pra fazer com os outra meus coisa. amigos. As pessoas não, elas ficam Exatamente. ruídas por dentro. Ficam. né? É como se você não tivesse que incluir todas as vezes. E, na verdade, não precisa disso, Não né? precisa. O povo- é como se tem gente que a sensação é essa, de que você começou a ter um relacionamento com alguém, tipo, vira um negócio só. Mano, você tem uma vida, eu tenho outra vida. E a gente Exatamente. vai fazer uma vida Não, e a quando tiver única coisa junto. que é liberado fazer separado é trabalhar. Não, trabalhar tudo bem. Exatamente, pois Mas é. todo o resto Mas você se divertir é um é pecado, um né? pecado, é Você proibido. se divertir, sair com seus amigos. Ainda mais a gente, que, assim, nós somos figuras que circulam dentro da cidade, né? E aí parece que aquilo incomoda também. Ai, mas é porque eu tô afim de ficar em casa. Fique, meu amor, eu vou para o Beco da Exato. Lama, porque meus amigos estão lá. Vou tomar uma cerveja, vou chegar em casa, porque amanhã eu volto a trabalhar. De noite a gente se vê, então. Mas aí eles sempre têm essa regra, né? De que é proibido, que parece que sim, porque você tá lá e você vai ficar com todo mundo e não sei o quê. Mas é tudo Que na não, cabeça de que não tem nada a ver. É importante dizer Exato. também que, tipo, se você pensa parecido com a gente e tem esse posicionamento, se for o contrário, você também não pode ficar chateada, né? Porque às vezes acontece de você. Exatamente. Então, quando eu vou sair sozinha, tudo bem. Agora, se você for sair Se sozinha, você Aham. sair, não. É. não pode. Tem que ser uma coisa, uma via de mão É muito dupla, né? saudável isso. Depois, inclusive, pra gente ter assunto, conversa, Justo. pra falar sobre Pra as ter o que coisas, falar. pra ter o Menina, que conversar. Fui pro Beco da Lama, E aconteceu uma isso, coisa isso, tão isso. engraçada. E não sei que Exatamente. fulano tá fazendo Pois não sei é. o quê. Gera assunto, gera assunto. Não E tem não que ficar toda hora necessariamente- junto, colado. Acho um saco isso. Gente, quando a pessoa quer fazer coisa errada que eu digo assim, que não tá dentro do acordo do relacionamento, Ela vai fazer ela vai independente. fazer. Independente dela ir pro Beco da Lama, pra balada, sim. pra. Entendeu? Ou se você Homem sair hétero e ela sair ficar pra- em casa. Ela vai fazer. Se tiver em Exatamente. casa, vai fazer. Vai fazer, Uhum. exatamente. Exatamente. E aí, agora eu queria falar de um tema que Carlota aborda muito nas redes sociais dela. Ela falou até um pouco sobre a questão da sexualidade, né? Que os homens geralmente fetichizam o corpo gordo porque é macio, porque é carnudo, porque tem um rabão, porque né, todas essas coisas. Mas também vocês sofrem muito preconceito, né? Porque a gente vive numa sociedade em que o corpo tem que ser magro, Uhum. tem que ser, sei lá. Que eu acho, então, até a gente conversou, que é irreal, assim, o padrão de magreza também que eles colocam, né? Que tava até dizendo que nessa questão modelo e tal, que eles botam corpos que eu enxergo magro como corpos que não são mais magros, entendeu? Sim. Porque o padrão é tão esdrúxulo, assim, de magreza que você fica, meu Deus, ser magro é ser quase uma caveira, Um não tem mais esqueleto. carne nenhuma. Então, mas assim, é uma coisa que eu também percebo, é que se você for muito magra, ou se você for muito gorda, sempre a sociedade vai criticar o seu corpo, né? O corpo da mulher nunca tá perfeito. Na verdade, o corpo da mulher nunca tá perfeito. Eu vejo... Até se tiver magra demais. Então, se você tiver magra demais, nossa, tá catavérica. Não viu os comentários agora Se no você tá carnaval gorda, com Gisele não. Bündchen, né? É. Aham. As críticas todas E, por ao corpo exemplo, dela. as mulheres do crossfit, né? Que elas são bem marombadonas, assim. Nossa, seu corpo tá parecendo corpo de homem. Enfim, não importa, né? Qualquer corpo é um corpo... Sempre vai estar errado. A Sempre vai tá Juliana ruim. Paz teve uma época também que ela tava bem saradona. Sim. Aí já não era mais bonito. Bonito era aquele corpo Uhum. cheio de curvas. Enfim, o corpo da mulher nunca é suficiente. Nunca, mas isso é histórico, né? Isso vem desde a construção da história, de toda a idealização do corpo feminino. O corpo gordo, ele é um corpo que dentro dos livros de história, de todas as histórias, desde a época da Grécia Romana, ele é um corpo fértil. Então, a mulher
naquela época, quando ela era... Quanto mais volumosa ela fosse, maior ela fosse, mais fértil ela seria. E isso foi se quebrando com o passar dos anos, né? Só que aí, dentro desse passar dos anos, foi entrando todas as campanhas de marketing que foram idealizando as questões e as formas do corpo ser visto, né? O que era estético visualmente para aparecer numa televisão um corpo gordo ou um corpo magro. O corpo magro ele vendia mais do que o gordo. Então isso foi com o tempo só aumentando. Mas o detalhe é que aquele corpo, mesmo sendo magro, ainda não é o corpo ainda perfeito. não é o corpo daquela Não, mulher, porque não. eles, assim, de Photoshop, Ainda era E só o que hoje, existia. hoje uma das coisas que mais a gente tem falado e lido sobre isso é essa disfunção de imagem que cada um tem, tanto com o seu corpo, com o corpo do outro. Então, assim, eu nem toda hora que me olho pro espelho, embora estude e leia sobre isso, eu vou dizer que tá bacana. Eu não acho que tá bacana, entendeu? Mas eu tenho que entender que o meu corpo carrega uma história imensa, né? De muita coragem, de muita força, de tudo que eu passei de rejeições da minha adolescência. Nunca isso vai deixar e vai ser apagado da minha história, da minha vida. Então, assim, dentro dessa estética toda, eu também não posso dizer que o corpo de Greciane Barbosa é feio. Porque é malhado demais, porque tem silicone demais. Ela tem que se achar bacana dentro do corpo dela, né? Às vezes eu digo, não, eu não faria. Não faria, não viveria limitada a viver de academia e fazendo isso como uma forma de ganhar dinheiro também, que elas ganham dinheiro para isso, Sim. né? Mas eu acho que essa parte da gordofobia, ela é uma coisa que ela existe, é real, a gente tem que falar mais sobre isso, porque isso se desconstrói muita coisa, inclusive nas crianças, que a gente não fala sobre isso, mas a gente já começa a chamar o gordinho de engraçado, a gordinha de fofinha, e aí quando as pessoas vão crescendo, que os corpos delas estão dentro de uma estética, porque muitas vezes você vê uma criança gorda, o pai e a mãe é gordo, mas não quer que a menina seja. Como? Se vocês têm... É uma construção genética, minha gente. Não tem como. Na minha casa, minha mãe é magra, meu pai é gordo, que não é obeso, mas é barrigudo. A minha irmã mais velha é gorda, minha irmã do meio é um palito. Eu sou gorda. Então, assim, minha sobrinha é magra. Você não tem como fazer disso um padrão, que a família toda tem que ser do mesmo jeito, né? E aceitar isso. Agora, aqui em Natal... Eu digo em Natal porque minha vivência é aqui, não é em outro lugar. Eu acho que nos lugares do Sul ainda é mais... Tem muito problema, mas ainda você consegue ver isso com mais facilidade, a gente circular. Você vê as mulheres mais livres, na praia, de biquíni. Aqui não, aqui a gente ainda tenta se esconder com medo do o que as pessoas vão falar sobre nós e sobre o nosso corpo. Natal é uma cidade altamente provinciana. É um grande interior. Exatamente. E que as pessoas elas não têm coragem de se assumir ou são reprimidas, porque a maior repressão que a gente tem para o nosso corpo é dentro da nossa casa. Então, eu lembro que agora no carnaval eu fui sair de meia arrastão, de maiô, com um suquine. No dia que eu fui pro show de Johnny Hooker, minha mãe fez assim, você vai sair de casa assim mesmo? É coragem. E, quer dizer, eu tinha que me cobrir para poder chegar na rua e tirar minha roupa. Então, dentro da minha casa, né, minha mãe já me questiona. Não sei o que é que passa na cabeça dela, de repente, se há insegurança, ou se ela também tem uma questão com o meu corpo. Se ela também tem. Né? Então, é muito Porque difícil. a sua mãe que é magra. Minha mãe é magra, mas assim, é como se assim, precisa mostrar tudo isso, né? Ou medo de alguém fazer alguma coisa comigo, né? Uhum. Como eu estava contando que no carnaval eu vinha indo pro banheiro e vi uma mulher com o marido e o copo dela caiu. Ela olhou tanto para mim que o copo dela, da bebida dela caiu, né? E aí, assim, isso já aconteceu comigo muitas vezes. Uma vez, eu estava atendendo lá na loja com um vestido que eu tenho que é bem decotado e estava sem sutiã, porque esse decote do vestido não cabia. E chegou uma mulher com o marido, ela entrou na loja para comprar uma coisa, ele, quando entrou, o telefone dele tocou, ele ficou lá fora, aí eu abri a porta e disse, não fica aí não, que aqui é perigoso, vem aqui para dentro, senta aqui na minha cadeira enquanto eu atendo sua esposa, e fui atender a mulher.
E depois que ela saiu, ela botou um textão pra mim no direct, que eu não deveria me vestir daquela forma, que eu ficava com os peitos pra fora, o marido dela tinha observado, que não era elegante uma mulher se vestir daquela forma. Sim, aí ela manda o textão pro marido Sim, dela e liga pra ele. Pronto, então ter aí cuidado com foi os olhos tudo. dele. Então, assim, era uma cliente, eu não queria ser desagradável, mas aí fui explicar todo um contexto que eu estou na minha loja, é o meu ambiente, é a forma como eu me visto, que o meu corpo ela não tem o direito nem o domínio sobre ele, e que o marido dela nenhuma hora se insinuou pra nada, e se ele tivesse insinuado, eu tinha colocado ele no lugar dele. Eu tô ali pra trabalhar, não tô vendendo meu corpo, entendeu? Mas incomoda, porque parece que na hora, ela pode até achar bonito, mas ela não tem coragem de dizer, ela prefere alfinetar, né? Porque as pessoas preferem alfinetar e falar mal do corpo do outro, comentar o que a gente não pede, ao invés de elogiar. Ninguém quer saber se você tá bem quando você chega num lugar, se você tá feliz, não diz que você tá bonita, mas diz, você tá mais gorda, você tá mais magra, né? Você tava tão bonita naquela foto, hoje eu tô lhe achando, assim, mais cheia. Então, sempre tem um comentário que a gente não pede sobre o nosso corpo, e ele sempre vem. Ele vem de bandeja. Eu percebo que o corpo gordo, assim, eu via com os meus amigos, né? Tipo, quando o homem era gordo, tipo, ele também era engraçado. Sim. E com a menina, sempre escutava coisas do tipo assim, nossa, você tem um rosto tão lindo, se você emagrecesse. A mulher gorda, ela é tida como uma pessoa desleixada. Sim. E o homem gordo, ele sempre vai ser apenas um homem gordo. Que ele é ocupado, ele não tem tempo. A gente aceita namorar com um homem gordo, pegar na mão dele, fazer dele a estrela do cinema. Mas ele não pega a mão de uma mulher gorda. Poucos e raros são os que fazem isso, né? Porque o homem, ele quer uma mulher como um troféu. Então, se ele é gordo ou magro, como é que ele vai namorar com uma mulher gorda? Que é o que ninguém assume. Ele quer a mulher gorda para ser amante dele. Porque ela é gostosa, porque ela é cheirosa, ela é macia, entendeu? Ele viu isso no X-Vídeos e quer ter a experiência, entendeu? Mas a maioria das vezes negro, é isso. Também Também. Nesse mesmo padrão, assim, é um corpo que o homem não quer assumir, aquela mulher negra, mas sim, quer ir Na lá época que eu e- ficava com os caras, era assim, eu era a gostosa, era eu que eles queriam transar, fazer tudo, Sim. mas eu não era a pessoa pra Pra namorar. namorar, Não era eu que eles exatamente. queriam apresentar, era a Exatamente. branquinha, magrinha, Pois pequenininha, é. galeguinha do olho claro. Pois é, exatamente. Então, assim, inclusive agora no carnaval, até encontrei um menino que eu fiquei, eu até comentei isso com minha amiga, porque assim, ele ficava comigo e ligava várias vezes, a gente saiu e tudo. E aí, na hora eu tava tirando a foto do dia do bloco das quencas, que eu tava justamente com essa roupa, né? E aí ele passou, eu vi a hora ele se esconder dentro do sovaco, assim, da menina, porque era como se ele não quisesse falar comigo. E a menina, quando eu olhei, a menina padrãozinho modelo, sabe? Branquinha, loirinha, magra, assim, seus 38 quilos. E Misericórdia. aí eu fiquei olhando e engraçado. O peso de uma perna minha. A menina magérrima. Aí 40, você 50 fica olhando aí, sim. Só que ele passava de um lado pro outro, ele não parava de olhar. Entendeu? E aí foi um dos que eu desfiz amizade, bloqueei, que eu não quero nem conversa, porque eu fiquei com tanto abuso, né? Porque, assim, na hora que é bom pra ele, mas assim, por que não namorou comigo? Por que não me pegou na minha mão no carnaval, já que era tão bom, que você sempre disse que era bom, né? Então, primeiro tem isso da gente permitir, porque tem horas que, nem toda hora a gente milita, né? Eu digo muito isso para minhas amigas que são gordas, a gente tem que ter uma hora de descanso. Então, eu tô afim de ficar com você. Bora, filho, bora que eu também tô precisando, tá? A vontade é minha também quero ficar. A gente não fica, porque se a gente ficar só militando sobre isso, a gente também não sai do lugar. Mas a gente tem que saber como ter o poder de escolha, né? Mas que é muito chato, porque isso fere a gente, bota a gente num lugar de uma condição de inferioridade também, né? Não, o nosso corpo não ser visto como uma potência. E isso é muito, muito chato, é muito triste também. A gente espera que, ao longo do tempo, todas essas mudanças, elas possam acontecer de formas positivas. Eu acho que a mulher, de um modo geral, seja magra, negra, gorda, enfim, a gente já teve uma melhoria, né, no alcance de várias coisas, possibilidades, inclusive. Mas ainda tem muita Mas estrada. ainda tem muita estrada pela frente. Não, e é uma desconstrução que tem que começar por nós, a gente, cada uma, né? Mulheres se entenderem
e entenderem outras mulheres também, né? Não a maioria das vezes as críticas elas vêm de mulheres, a gente é que aponta essas críticas, Mas, então a gente tem que se proteger, não tá se acusando. É engraçado esse lance que você falou sobre o corpo, assim, porque o meu corpo, enfim, tá longe de ser um corpo criticado, digamos assim, mas depois que eu tive os meus filhos, o meu corpo mudou bastante. E na mudança, né, do meu corpo, eu tenho muita vergonha dele, né? Então, assim, eu, por exemplo, hoje em dia já não uso mais biquíni, né? São coisas assim e às vezes eu fico me questionando, Pois por quê? deveria. Exato, por que eu não uso biquíni? Exatamente. Porque o meu corpo não é mais tão magro como era antes de eu ter os meus filhos, mas eu também tenho que entender que o meu corpo passou por Várias. 2 gestações, né? Exatamente. Que eram 2 crianças crescendo lá dentro do meu corpo e, obviamente, vai Ele haver. muda. Exatamente. Então, assim, eu citei esse exemplo pra gente também entender sobre isso, que às vezes a gente não faz uma coisa e não racionaliza sobre aquilo ali. E aí eu comecei agora a racionalizar sobre isso e me questionar do porquê. E é a partir desse questionamento que a mudança começa a acontecer, né, dentro da gente. Tem que ser, tem que fazer. E a gente tem que começar a se olhar com mais amor, assim, com as nossas imperfeições, sabendo que pode não ser o que você idealiza, de ser um ideal, tanto de corpo como de vida, mas a gente também tentar não se cobrar tanto, pra gente se permitir a viver coisas também legais. Às vezes eu acho que a gente tá querendo se proteger do que o outro vai falar. Sim. Infelizmente, geralmente são mulheres. Tipo, eu não quero mais colocar um biquíni Porque outras mulheres vão comentar. eu não quero ver o olhar de outras mulheres pro meu isso corpo, realmente, entendeu? isso aí nos poda um pouco, mas assim, hoje eu quero que as pessoas olhem pra mim pela mulher incrível que eu sou. Uhum. Eu quero que as pessoas me reconheçam por isso. E eu tenho esse corpo, ele existe e eu não vou escondê-lo. Então, assim, a gente tem que começar a se impor também, Sim. né? Porque começa de mim. Né? Eu já escutei muita coisa. Inclusive, eu tenho um grupo de haters aqui em Natal. Beijo pra vocês, tá? Inclusive, tem uma história de que existe um grupo no WhatsApp de pessoas que falam mal de mim. Isso aí é uma coisa que já... Nossa, inclusive, que horror. já Hoje falam. vocês não têm o que fazer, não. Mas existe. E aí, eu não sei por qual motivo, mas estamos aí pesquisando para descobrir, né, as cabeças disso. Mas, ao mesmo tempo... Vamos sentar numa mesa de bar, vocês vão ver que a Carlota é legal. Eu sou legal. Me dá uma chance. Dá uma chance pra ela, Mas cara. é porque aqui em Natal tem muito isso. Aqui em Natal tem assim, eu não gosto de você porque alguém me falou que você não é uma pessoa legal, agradável. Porque você namorou com o ex-marido da minha amiga. E aí você é odiada dentro de um meio, né? Mas enfim, mesmo assim, com todas essas críticas, com todas essas coisas que vêm para tentar colocar um abafador em cima de mim, eu tô sempre tentando procurar me inserir nos lugares com o meu corpo, com minha vida, com minha história, com as coisas que eu faço, com as coisas que eu escrevo, com minha forma de falar. E eu acho que é assim que toda mulher deve fazer também, tem independente. pessoas que a gente não gosta, né? Então é normal que outras pessoas não gostem da gente. E tá tudo bem. Mas gosta é igual a cu, gente. Mas você vai gostar de um e não necessariamente outra pessoa vai gostar eu, por também. exemplo, se eu não gosto de uma pessoa, eu não falo dela, eu não sigo ela, eu não comento sobre o que ela faz. Pois é. Exatamente pra não gerar Não essa dá energia. E pra não dar ibope, porque se você tá falando mal ou se não... você não vai enaltecer uma pessoa que você gosta, sei lá, não É perde a verdade. tua energia dentro de um verdade. grupo que fala mal de uma pessoa. Exatamente. Vai trabalhar. Ai, gente, foi tudo. Foi um amei, prazer amei. saber você aqui. Muitas Eu tô muito feliz histórias. também. Menina, Siga- vocês arrancaram as minhas histórias. Pelo amor Eu gosto de assim. Deus. Eu disse que ia ser dedo no que gritaria. Meu Deus, vergonha alheia. É sempre bom encontrar mulheres, porque quando a gente conversa, a gente aprende muitas coisas, né? Muitas. E, Eu aprendi um bocado hoje. E a gente, exato, eu sempre aprendo a encontrar mulheres. Eu sou muito fã de mulheres, assim. Eu tô muito feliz de fazer esse programa, assim. Sempre que eu puder, vai ser uma mulher aqui, entendeu? Mas, assim, eu aprendi muito hoje com Carlota sobre se posicionar, Muito. sobre ser audaciosa, né? Na vida, mas também na parte sexual. Vou aprender com você a ter as caras de fazer as coisas. E também a se aceitar, é o mais importante. É. Então, assim, meninas, para vocês que estão assistindo, né, vamos aproveitar. Eu agradeço demais o convite e, assim, o que eu posso dizer a vocês é que o que a vida pede da gente é coragem, é uma frasezinha altamente clichê,
Mas a que dá gente tem certo. que fazer que dá certo, porque tudo é muito rápido. Eu digo, a pessoa pergunta, qual é a sua meta para o futuro? Chegar pelo menos nos 50, né? Já tô com 47, tenho muita história para contar. Faço questão de dizer minha idade, porque já passei por muita coisa. Estar hoje viva, falando as coisas que eu penso, estar no lugar que eu estou, eu acho que isso também é importante. E é isso, é coragem pra gente viver as coisas, viver um dia de cada vez, sofrer porque tá solteira, amanhã sofrer porque tá namorando, tá tendo raiva. E a vida é isso, é esse ciclo e essa roda viva eterna, E também né? saber contemplar os momentos bons em estar solteira. Exatamente. E contemplar os momentos bons em Importante estar também. namorando. Inclusive, eu tenho um date hoje. Então, vamos finalizar o programa Desejando boas energias pra esse date. e agradecer, porque, enfim, eu convidei pessoalmente. Muito obrigada por você ter aceitado ver o agradeço, programa, viu, querida. Carlota? Sucesso. Foi um Eu espero amor. que esse podcast consiga levar para várias pessoas e mulheres principalmente essa liberdade que a gente tem de conversar sobre todas as Sim, coisas que sobre nos vêm à tudo. cabeça, né? Arrasou. Obrigada. Gente, seu Instagram é Carlota Nogueira? Carlota Nogueira. Sigam, pelo amor de Deus, Carlota Nogueira. Tenho certeza que vocês vão aprender um monte de coisas. E esse foi o nosso Então Tá, né? Sigam também o Então Sigam Tá. o Então Tá nas redes sociais todas. A gente vai deixar tudo na telinha. E até a próxima. Foi um prazer. Espero encontrar você em Eu que uma agradeço, mesa de querida. bar Vamos. para altas histórias em off. Tem muitas ainda. Beijo, gente. Tchau.